Imaginem uma região rural e isolada no sul da França. Estamos entre os anos de 1764 e 1767, a antiga província de Gévaudan, com suas pequenas vilas cercadas por florestas densas e montanhas, está prestes a mergulhar num terror sem precedentes. De repente, pessoas começam a desaparecer. Outras são encontradas mortas de forma brutal, com ferimentos tão terríveis que chocam até os caçadores mais experientes da região. As primeiras vítimas eram, em sua maioria, mulheres e crianças que cuidavam do gado ou atravessavam campos abertos. Os corpos, quando encontrados, apresentavam marcas de mordidas profundas, gargantas dilaceradas e membros arrancados. O que mais assustava era a selvageria dos ataques. Não parecia ser obra de um lobo comum. Algo estava caçando. E parecia fazer isso com uma intenção assustadora. No início, as autoridades tentaram acalmar a população. Diziam que eram apenas lobos famintos. Afinal, a França do século XVIII conhecia bem esses animais. Mas logo ficou óbvio que essa criatura se comportava de um jeito diferente. As testemunhas a descreviam como um animal enorme, com pelagem escura ou avermelhada, um peito largo, focinho alongado e uma agilidade quase sobrenatural. Alguns até juravam que seus olhos brilhavam no escuro. O medo se espalhou como fogo em palha seca. Vilarejos inteiros se trancaram em casa. Crianças não saíam mais sozinhas, sempre escoltadas por adultos armados. A fé e a superstição tomaram conta. Missas e procissões se tornaram frequentes, pois muitos acreditavam que a criatura era um castigo divino, enviado para punir os pecados da população. A criatura ganhou um nome que ecoaria pela história: a besta de Gévaudan. Os relatos eram aterrorizantes. Diziam que ela atacava em plena luz do dia, ignorava o som de tiros e recuava apenas para atacar novamente, com mais fúria. Em algumas situações, homens armados que tentavam defender as vítimas eram simplesmente derrubados. Enquanto a besta continuava focada em seu alvo original, sobreviventes contavam que o animal parecia escolher quem atacar, como se tivesse uma inteligência quase humana. Diante do crescente número de mortes, a resposta veio em forma de caçadas. Centenas depois, milhares de homens se reuniram para varrer as florestas, armados com mosquetes, lanças e armadilhas. Recompensas foram oferecidas a quem conseguisse matar o monstro. Milhares de lobos foram abatidos durante esse período, mas os ataques não paravam. Cada novo corpo encontrado apenas reforçava a certeza de que eles não estavam lidando com uma simples fera. A situação ficou tão grave que a notícia chegou aos ouvidos do rei Luís XV. Preocupado com a imagem da coroa e com o pânico que se espalhava pelo país, o rei enviou caçadores reais e soldados para resolver o problema. Entre eles estava François Antoine, o caçador oficial do rei. Em 1765, ele conseguiu matar um animal enorme, descrito como um lobo gigantesco. A criatura foi levada até a corte, empalhada e exibida como prova de que o monstro havia sido finalmente derrotado. Por um breve período, o silêncio e a paz retornaram a Gévaudan. A população respirou aliviada, acreditando que o pesadelo havia terminado. Mas a tranquilidade durou pouco. Semanas depois, novos ataques ocorreram. O terror voltou, e com ainda mais força. Se aquele animal morto não era besta, então, o que realmente estava assombrando aquelas terras? A partir daí, as teorias se tornaram ainda mais sombrias. Alguns acreditavam que havia mais de uma besta. Outros falavam de um híbrido desconhecido, talvez o resultado de um cruzamento impossível. Havia também quem defendesse que se tratava de um lobisomem ou de uma criatura demoníaca. E surgiram rumores ainda mais perturbadores, sugerindo a possibilidade de um ser humano que havia treinado um animal para matar. A linha que separa a realidade da lenda começou a desaparecer completamente. O medo coletivo transformou a besta em algo muito maior do que um simples animal. Ela se tornou um símbolo do terror, da impotência humana e do mistério que habita o desconhecido. Cada ataque reforçava a crença de que algo sobrenatural estava à solta e que os homens eram impotentes para detê-lo. Somente em 1767, quase 3 anos após o primeiro ataque, a história começou a chegar ao seu fim. Um caçador local, chamado Jean Chastel, matou um animal descrito como estranho, diferente de qualquer lobo que já tinham visto. Segundo os relatos da época, após esse evento,
os ataques cessaram de vez. Para muitos, aquela era, finalmente, a verdadeira besta de Gévaudan. Mas até hoje, o mistério permanece sem uma resposta definitiva. Historiadores modernos acreditam que os ataques podem ter sido uma combinação de fatores: lobos excepcionalmente grandes, falhas de comunicação, exageros nos relatos e um pânico generalizado que alimentou a lenda. Outros levantam a possibilidade de animais exóticos, como hienas, trazidos ilegalmente para a França. Mas nenhuma teoria consegue responder a todos os detalhes intrigantes dessa história. A história da besta de Gévaudan não é apenas sobre um monstro. É sobre como o medo, a superstição e a fragilidade humana reagem diante do desconhecido. Em uma época sem ciência avançada para explicar o inexplicável, o terror ganhou forma, nome e se transformou em uma lenda imortal. E mesmo séculos depois, essa criatura ainda assombra o nosso imaginário coletivo. Porque algumas histórias não desaparecem com o tempo. Elas permanecem vivas, apenas esperando para serem lembradas novamente. Se você quer continuar explorando os episódios mais sombrios e reais da história, inscreva-se no canal agora. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e prepare-se para a próxima história.